O primeiro jornal da Globo chama Teleglobo. Teleglobo. Os jornais eram ao meio-dia e às 7 da noite. Lendo a Internacional, o Hilton Gomes. A Natália Timber, lendo as notícias dirigidas às mulheres e tal. O Teixeira Reiser fazia a parte de esportes. Meio-dia era o Paulo Gil, locutor, e a Iris Leitieri, a locutora dos aeroportos. E o jornal era muito bem feitinho. Mas aí aconteceu o seguinte, 99,9% não tinha experiência nenhuma de televisão. Porque eles eram redatores de jornal. Era o lead, era aquele negócio. Aí eu dizia assim, lembre-se que o locutor respira. Luiz Jatobá, tinha Sérgio Porto, tinha João Saldanha. Era primeiro time, era escrete nacional, né? E eu fazia o jornal no meu estilo, quer dizer, eu redigia ele todinho. Então é o seguinte, a parte do João Saldanha, a parte do Sérgio Porto, a parte da Gilda Miller, eles tinham que me entregar às 2h da tarde. Eu colocava tudo no script. Quer dizer, o que estava no script eles diziam, podia mudar uma palavra por outra porque era ao vivo, mas estava tudo previsto. Eu fiz organicamente uma coisa certa, né? Tinha Cid Moreira. Da Tupi, fomos para a Globo, que estava nascendo, acho que estava no primeiro ano, nos primeiros meses. Tinha Célio Moreira, que fazia o Sombrinha. Se JK e Jânio assinarem o manifesto da Frente Ampla, e se este for divulgado, os dois ex-presidentes terão seus bens aqui no Brasil confiscados. Cientistas da Universidade da Califórnia descobriram uma técnica para fortalecer a casca do ovo da galinha e reduzir assim os prejuízos causados pela danificação quando transportados. O ovo de casca grossa vem de dar grandes alegrias ao produtor, que terá um prejuízo muito reduzido. Já a galinha está achando um sacrifício botar esse ovo. Quando o Fernando não renovou o contrato com a Globo e levou a equipe toda, eu consegui ficar com o Jatobá, com mais uns 2 ou 3 e mandei chamar o Majestade da Rádio JB e o revelei para o jornal, que foi um sucesso incrível, né? Aí eu fazia os bonecos falantes, que eram os políticos, com frases autênticas. Havia um jornalista, William Prado, que ele colhia as frases, não podia inventar frases, porque senão virava programa de humorismo, né? Eram frases autênticas, então ele era tomava palavra por palavra, mostrava isso, à noite saía. E o Célio Moreira fazia a voz, ele tinha uma capacidade, e tem uma capacidade muito grande de imitar vozes, e ele mesmo manipulava o boneco, que é uma coisa extremamente simples. Uma folha de papel faz a boca, a parte inferior da boca, 2 folhas de papel, uma cara dele com a boca vazada e embaixo os dentes e os olhos. Mais nada, é a coisa mais simples do mundo. Então eu ficaria rico se eu cobrasse 200 mil cruzeiros naquela época por cada frase, principalmente desse, do banqueiro Magalhães Pinto, meu amigo, que diria na época, Banco Nacional, o banco que estava ao seu lado. E é de novo que eu vou em frente. Estou aqui na casa do Tudarjan, debaixo do rio Sena, onde a temperatura permanente é de 13 graus. Agora que vocês estão aí deitadinhas, bem informadinhas, olho vivo porque cavalo não desce escada. Ela planta essas plantas. Nunca dei uma importância maior ao programa, mas nunca também destratei o programa. Ele um dia foi até na minha sala se queixar que de quando em quando eu pedia ao Jorge Pontual, que era um dos responsáveis pelo programa dele, que eu pedia ao Jorge Pontual mexer um pouco na gramática dos textos, das notas dele. Ele foi reclamar comigo dizendo que eu tinha
má vontade com ele, que eu perseguia ele. A propósito, Antônio Vaz é um dos maiores filólogos do Brasil. Nas minhas crônicas de O Globo, eu sempre recomendo, para não mexer no meu estilo, e manterem os erros de concordância. O senhor concorda com meus erros de concordância? Meu querido, eu parto do pressuposto que o uso de uma língua deve revelar matizes psicológicos particulares e pessoais. Se o erro de concordância em você traduz uma intenção, qualquer que seja de natureza estilística, eu sou a favor do erro da concordância. Mas tinha o seu encanto, o programa dele tinha o seu encanto. Ele era uma presença bonita, falava muito, tinha muito gimmick, ele tinha muito bordão, ele criava muito bordão, o cavalo não sobe escada, não sei o quê. Isso tem um sabor popular muito grande. Abriu-se para ele um espaço no Fantástico também, ele teve uma época que ele tinha uma exposição no Fantástico. Tá vendo aí? Agora eu vou jantar com Sidney Holmes. Merci beaucoup, muito obrigado, Sidney Holmes. E se Cid Luxo eu chego lá, de leve. Na beira do Rio Araguari, na margem do Araguari, depois de 1h10 de voo de Macapá. Amaral Neto, quer dizer, pela primeira vez alguém começou a mostrar coisas do Brasil que a gente não conhece. Comprometido ou não com alguma coisa, que não me interessa, mas pela primeira vez alguém começou a mostrar coisas que ninguém sabia. No Rio Grande do Sul tem não sei o que assim, lá em cima tem isso assim. Ele começou a passar pelo Brasil e mostrar um Brasil diferente. Vai chegar com esse avião na aldeia dos Yanomamis, com um filme colorido. Nós vimos uma série... A gente começou praticamente a ensinar ele como trabalhar com televisão, porque ele não tinha nada como apresentador. Ele não era apresentador, ele era político, né? Meio... Eu a chamei de monstro das mil faces. Não há dúvida que foi um marco. Se enrosca, se enrola, desenrola, desenrosca, por todo um percurso de quase 100 quilômetros para cima do Rio Araguari. Estamos em Cabo Kennedy, a caminho do espaçoporto, quando todas as atenções se voltam para o lançamento da Apollo 11. Aqui começa a nossa reportagem, que vai mostrar Cabo Kennedy a você, terminando lá com a plataforma de lançamento, apresentada de perto pela primeira vez com absoluta exclusividade para o Brasil, para a Rede Globo de televisão. Eu destacaria o Jornal Internacional, que era apresentado pelo Heron Domingues. Era um jornal que só tinha notícias internacionais, era um jornal que eu acho que tinha, eu não lembro, 10, 15 minutos, uma coisa assim, não era longo. A gente tinha alguns filmes que vinham de agências de notícias, então era material que era quase de arquivo, né? Que era um material que não era do dia. E a gente fazia um jornal com isso. Claro que tinha muita nota ao vivo, tinha muita nota com arte, com mapa. É uma coisa bem diferente do que a gente vê hoje na televisão, né? Porque os recursos eram precários, né? Tratávamos de Vietnã, de Chile, de Angela Davis e tudo, né? Que o Jornal Nacional não... Né? E mesmo nas coisas que o Chile, evidentemente, era mais perigoso, mas eu acho que a gente conseguia falar alguma coisa. Nós cobrimos bastante no Jornal Internacional, daqui, né? Não havia repórter lá. E o Jornal Internacional também, naquela época de ditadura no Brasil, era onde a gente podia falar de algumas coisas. Posso falar? No último sábado, quem passou lá pela Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio, viu uma movimentação diferente. Crianças, artistas, ecologistas saíram em passeata para apoiar o movimento Crianças em Defesa da Natureza. Hoje a gente fazia algumas reportagens na área ambiental, tinha sessões, a sessão de meio ambiente, já tinha no Globinho a sessão de meio ambiente. Tem a poluição, os esgotos, loteamentos, aterros, tudo isso eles fazem na lagoa. Eles acham que a lagoa é o depósito de lixo. Amanhã no jornal
muito charmoso, tinha 10 minutos de duração, apresentado por uma criatura extraordinária, que era Márcia Mendes, que era uma locutora muito, de uma voz muito bonita, e ela mesma, uma pessoa muito bonita, pessoa marcante, uma das pessoas mais marcantes, né, que já apareceram no vídeo da Globo. E era um jornal de charme, era uma coisa muito bem feitinha. A atriz Brigitte Bardot reaparece. Tinha as frases do dia, achados assim de edição, um pouco mais de profundidade nas coisas, um pouco mais de liberdade de texto, não tão preso como o Nacional. Era um charmezinho o jornal. Tom Jobim, como é que você se sente aos 50 anos? Eu me sinto bem, Tereza. Me sinto... Nem pensei que eu fosse fazer 50 anos. Cobria cultura, arte, espetáculos. Então foi uma forma bem diferente do Jornal Internacional, que era só noticiário internacional. Criou um formato bem mais interessante. Era assim, a fronte de abertura política era o painel. O Otto era um homem muito inteligente, com uma expressão verbal muito rica, né? Muito espirituoso. Então ele tinha um espaço na Rede Globo para levar as pessoas a refletir um pouco. Você tem aquele tema maravilhoso que você fez a meu respeito, né? Como é que é o mote? Era Vinícius de Moraes, professor de ciências naturais. É um pregão. Um pregão. É um lindo pregão. De que você tem medo, Vinícius? Hein? Você é um homem tão corajoso, filho. Eu tenho um pouco de medo de mulher, talvez. O Otto Lara era uma das figuras mais importantes, porque ele fazia entrevistas com intelectuais e com políticos. Então ele fez entrevistas com Ponce de Miranda para forçar a abertura política, Antônio Hermílio de Moraes, que era abertura política, tinha Jânio Quadros, Tancredo Neves. Acho que foram 70 e tantas entrevistas de impacto que tinham repercussão política enorme. Tinham certos encontros dele também com Nelson Rodrigues, que eram históricos. E eu ficava impressionado tanto que os estudantes viam. Mais às vezes do que as pessoas mais de idade elas viam. O sujeito só devia beijar uma única mulher em toda a sua vida. Eu acho que o jovem só pode ser levado a sério quando fica velho. Por incrível que pareça, eu já fui jovem. Diz aqui, posso dizer, e o telespectador ouviu que grava essas palavras. Ouviu, eu não sabia dizer um bom dia para minha namorada. O que eu teria de dizer aos jovens aos jovens de ambos os séculos é o seguinte: envelheçam depressa, com toda urgência, envelheçam.